Oi, nós vamos começar o nosso estudo com o livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, e vamos começar pelo seu capítulo 1, onde ele fala sobre a graça preciosa. E lá no início já do capítulo, ele fala sobre a graça barata e a graça preciosa. Interessante porque ele já começa qualificando e explicando o que é a graça barata. Que a graça barata, hoje, ela é a inimiga mortal da igreja, e que é uma luta, hoje em dia, pela graça preciosa. E ele já começa a falar que a graça barata, e a gente até encontra de forma bem palpável, hoje em dia a gente vê isso nas nossas igrejas, que é uma graça sem preço, é uma graça sem custo, tu não tens que abrir mão de nada para ter essa graça. E ele define que a graça barata tem o amor de Deus como conceito de Deus. Então, Deus é só amor, e ele já te deu perdão pelos teus pecados, ele já te perdoou, então tu não precisa ter um custo para alcançar algo, porque essa é como se a fatura foi paga antecipadamente, um custo bem alto, e por ser assim, tu não dá tanto valor e acaba usando dela de forma que desperdiça essa graça. Então, ele continua falando que a igreja acaba se beneficiando dessa graça barata, e fala também que, ao invés de ela justificar o pecador, ela justifica o pecado e o mundo. E quando o cristão, ele vive a partir dessa graça barata, ele acha que está tudo bem e que ele pode viver uma vida normal, sem grandes custos, sem grandes... Como que eu vou te dizer? Ele não precisa abrir mão de quase nada, ele conhece a Deus, ele tem a graça barata, ele acaba vivendo por ela, só que na sua vida comum, na sua vida diária, ele não precisa se abdicar de nada. E ele vai ter uma vida como ele teve anteriormente, antes de ele conhecer a Cristo, ele vai manter essa vida. E às vezes ele usa até a desculpa da graça, que por amor à graça, ele não pode envergonhar o evangelho, se tornando um herege fanático. Então, ele acaba vivendo da mesma forma que ele vivia anteriormente a vida cristã. E a graça barata, o autor repete de novo, que ela justifica o pecado em vez do pecador, ela não deixa com que o pecador se arrependa e abandone o pecado. E a graça barata é quando nós outorgamos a nós mesmos uma graça. Em resumo, a graça barata é algo que não me custa nada, que eu não preciso abrir mão de nada, que eu consegui o perdão dos meus pecados. Então, de certa forma, eu uso desse favor de Deus para pecar livremente, e a minha vida ela não é transformada, acabo vivendo da mesma forma que eu vivia antes. A graça barata, ela é uma pregação sem arrependimento. Eu vou ler para ti esse parágrafo, porque resume exatamente tudo isso. A graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem a confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus, vivo e encarnado. Então, até aqui, ele fala o que é a graça barata, até que ele volta a começar ele começa a falar o que é a graça preciosa, que também vou começar lendo, porque
esses 2 parágrafos, eles resumem de uma forma bem especial o que é a graça preciosa. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa, pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pela qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pela qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. A graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar, a dádiva que se deve pedir e a porta a qual tem que se bater. Então, ele já começa falando da graça preciosa de uma forma bem especial, porque ele já cita várias partes da Bíblia, né? Então, quando tu encontra a graça preciosa, tu vende tudo que tu tem, como aquela parábola, né? Quando ele encontra o tesouro, ele vai lá e vende tudo que tem, porque encontrou um grande tesouro. Arranca o braço, arranca o olho, porque preferível viver essa graça do que perder, né? Por causa do mundo. E é o evangelho, a qual a gente sempre tem que buscar, o qual a gente tem que sempre pedir, o qual a gente tem que entregar tudo, largar as redes e seguir. E ele começa a falar o porquê que ela é preciosa. Ela é preciosa porque nós temos que abrir mão da nossa vida. Ela é preciosa porque ela é uma negação à vida secular. Tu abre mão, tu renuncia a tua vida por conta dessa graça. E, sobretudo, para Deus é uma graça preciosa, porque para Deus custou a vida do seu filho. Então, ela é tão preciosa que Deus entregou Jesus para que pudesse nos comprar, né, mediante essa graça. E a graça preciosa, ela nos chama para uma vida com o discipulado, para o discipulado de Jesus, seguir a Jesus, viver uma vida conforme Jesus. E ela é como uma mensagem de perdão ao espírito angustiado, ao coração despedaçado. Ela é preciosa porque submete o ser humano ao jugo de Jesus. E o jugo de Jesus é suave e leve. E nesse momento do capítulo, ele fala sobre Pedro, que Pedro ele teve um encontro com essa graça 3 vezes na sua vida. A primeira quando Jesus o chamou pela primeira vez e ele largou as redes e o seguiu. A segunda vez foi depois de Jesus já ressurreto, também no lago de Genezaré. Jesus disse para ele largar tudo e ele larga tudo para viver a vida como apóstolo de Jesus, né? E a terceira vez foi quando ele, em Cesareia de Filipe, aonde ele já sabe que Cristo é o Senhor, é o Deus da sua vida. Então, portanto, 3 vezes, né, a graça interveio na vida de Pedro, nesses 3 momentos. E por que ele cita Pedro? Porque é a graça que encontra Pedro nessas 3 ocasiões. Então, não foi algo que Pedro buscou ou Pedro outorgou para si mesmo. Não, é sempre um chamado de Jesus para que Pedro o seguisse, que Pedro largasse tudo e fosse seguir a Cristo e viver uma vida de discipulado. E nesse momento do capítulo, com a expansão, o autor fala que com a expansão do cristianismo, depois de Cristo ressurreto, que os apóstolos, né, começaram a igreja primitiva começou a crescer, houve uma secularização do cristianismo. E então, a graça, que era tão preciosa, ela começou a se tornar propriedade do mundo cristão. E ela começou a se tornar, a preciosa começou a se tornar rara. Só que a igreja romana, é onde ele começa a falar da igreja católica, ela, de certa forma, ela quis manter essa primeira consciência do que é a graça pura, do que é a graça preciosa. E para isso, ela começa a dar importância à vida monástica, aos mosteiros,
ela dá importância demais para isso. Então, para te ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida diferente, tu teria que abrir mão de tudo, largar todo mundo lá fora e viver dentro de um mosteiro. Então, ela acaba dando importância demais a isso, só que ela não tinha consciência de que a vida no mosteiro e essa vida separada de alguns apenas, porque só alguns poderiam fazer isso, ela acabou dando legitimidade para a vida secular, para que aqueles que não pudessem ter uma vida separada teriam uma vida com mais liberdade para o pecado. Na verdade, não teria uma liberdade mais para o pecado, ela teria mais acesso a essa graça barata. Em resumo, seria isso que o autor fala aqui. A vida monástica secularizou a graça barata, deu legitimidade para isso, daí passou a ter uma vida mais fácil, aqueles que não poderiam negar tudo e viver no mosteiro, e por fim, viveriam com a graça barata, porque não teriam acesso a largar tudo para viver a graça preciosa, a graça pura dentro de um mosteiro. Na verdade, daí aqui tem uma anotação que eu fiz, que daí diz assim: a igreja podia apontar o caminho da vida monástica ainda no seio da igreja, ao lado da qual se podia legitimar plenamente a existência de outro caminho mais fácil para o resto da população. Desse modo, recorrer à compreensão que a igreja primitiva tinha graça preciosa, ideia que se preservava no monasticismo da igreja romana, por fim serviu, paradoxalmente, para a justificação definitiva para a secularização da igreja. Então, quanto mais a pessoa, o autor continua dizendo que quanto mais havia essa distância entre quem vivia no mosteiro, quem vivia a vida monástica, ela também ia conseguir algum tipo de mérito. E aqui o autor está querendo dizer o seguinte: eu largo tudo, largo toda a minha vida para viver numa vida monástica, renuncio a tudo, então eu sou completamente diferente e eu vou ter alguns privilégios por isso. E isso acabou demonstrando que, na verdade, o mundo também estava dentro do monastério. Ele estava, na verdade, mostrando que estava dentro de si. E a fim de reavivar a graça preciosa durante a reforma, o evangelho da graça pura e preciosa, Deus, ele usa uma pessoa, o autor, né, afirma que Deus usa uma pessoa, essa pessoa é Lutero, e em primeiro lugar ele leva justamente Lutero para dentro de um mosteiro. Ele abre mão de tudo, né, ele abre mão da vida secular, que já naquele momento já havia essa diferença das pessoas que têm acesso à graça preciosa, porque abre mão da vida lá do mundo, de viver no mundo, para viver uma vida santa, só que dentro de um mosteiro, e faz com que Lutero perceba que ele abriu mão de tudo, mas não abriu mão de si mesmo. E que para ele precisar, que para ele não é, e que para entender a graça, porque daí Cristo se revelou ao Lutero, ele teve que entender isso em primeiro momento, que o mundo também estava dentro do mosteiro. Aí Lutero, né, a gente sabe a história da reforma, ele fala aqui, mas de uma forma completamente diferente, que na fuga do mundo, se revelara, na verdade, uma maneira requintada de amor ao mundo. Eu achei bem interessante essa parte aqui, porque assim, ó, eu amo tanto aquela vida, mas eu não posso viver aquela vida, então eu vou me esconder dentro de um mosteiro. Foi mais ou menos isso que eu compreendi. Então, às vezes, em vez de eu viver a graça preciosa, viver o evangelho, eu vou
colocando, contextualizando, né? Viver uma vida santa, viver uma vida de diferença. No mundo, não, então eu vou me afastar do mundo. E não foi para isso que Cristo nos chamou, né? Então, eu creio que essa frase aqui fala exatamente isso. A fuga do mundo se revela, na verdade, um amor ao mundo. Eu amo tanto aquilo lá, mas eu não posso viver, então eu vou me esconder dentro de um mosteiro. E Lutero, ele, como eu já falei, né? O autor aqui afirma que ele abandonou o mundo, mas não abandonou a si. Só que quando ele encontra a graça preciosa, quando Cristo se revela para Lutero, o autor afirma que até isso, que até o seu próprio eu é tirado de Lutero. Então, Lutero começa a pregar, né? A pregar a verdadeira graça, o que é a graça, que é a gente viver no mundo, na vida secular, que o perdão é para o pecador e não para o pecado. E ele afirma que a gente agora tem que viver o discipulado de Jesus. E que viver o discipulado de Jesus não é preso dentro de um mosteiro só para algumas pessoas eleitas, só para algumas pessoas especiais, mas não, que era para todos e todos deveriam viver isso no mundo, na sua vida diária, na vida secular. Então, isso passava a ser necessário e ordenado para cada cristão. E praticar isso no seu dia a dia, praticar isso na sua vida comum, na sua vida ordinária. E o segredo da reforma protestante, né, é que a graça é uma justificação do pecador e não do pecado e não do mundo. Só que o autor daí fala, né, ele faz toda essa explanação sobre a vida de Lutero, o que aconteceu na vida de Lutero, mas ele diz que o grande vencedor de tudo isso, da história da reforma, não é só o reconhecimento do Lutero por essa graça pura e preciosa, mas foi o aguçado instinto religioso que o ser humano tem para descobrir outra graça mais barata. Então, Lutero teve vários seguidores que ouviram a sua mensagem, ouviram a sua pregação, assimilaram a graça, só que começaram a esquecer parte dela, começaram a deixar uma parte de lado. E qual é? A do discipulado, a de abrir mão da sua vida, a de ver o sacrifício em abandonar o pecado, em se arrepender. Eles criam da graça, que só pela graça somos salvos e tudo isso, só que quando vem a parte de que, ok, agora eu tenho que abrir mão, agora eu tenho que seguir o discipulado de Jesus, essa parte eles começaram a deixar de lado. Lutero dizia que só mediante a graça a sua vida foi colocada em completa obediência a Deus. Lutero usava muito a sua vida como referência nas suas pregações, e que essa graça preciosa nos gera obediência. E a graça, ela age sozinha na nossa vida, não é algo que parte do cristão, mas sim de Deus operando na vida do cristão. Só que quando a gente deixa de obedecer, a gente deixa de abrir mão de algo, então, na verdade, a gente está em busca de uma graça barata que não vai me custar nada. E os seguidores de Lutero, sem pregar mais o discipulado de Jesus, gerou novamente essa graça barata. Lutero sempre pregou sobre graça, que nós somos pecadores, que nós temos que renunciar ao pecado, e essa graça acaba nos chamando para o discipulado. E é a graça que nos mostra o quão pecadores nós somos. Só que os seguidores de Lutero, logo depois de Lutero, né, toda essa caminhada, eles começaram a ver a graça como uma premissa, não como um resultado. Então, primeiro eu alcanço essa graça e não como um resultado divino, né? Então, eu alcanço a graça que, voltando lá no início, né? É um pagamento adiantado
de toda a fatura e para sempre, então eu tenho uma certa liberdade para pecar e acabo usufruindo dessa graça de forma errada, sendo que daí eles entendem que não tem problema pecar, porque eu já tenho perdão. Eles entendem que esse perdão é como um passe livre para pecar, sendo que é o contrário, porque a graça ela é um resultado dado pelo próprio Cristo Jesus. E essa vida, ela não está dispensando o discipulado. Então, tu encontra uma graça preciosa, tu é chamado para o discipulado, diferente, sendo um resultado divino, não sendo uma premissa que eu não preciso fazer nada e de graça eu ganho um perdão infinito, sem custo algum. E aí está o grande conflito da vida cristã e da vida secular. Então, ele entende que com essa graça barata eu posso pecar à vontade, pois o mundo está, a princípio, justificado pela graça. E sobre a proteção dessa graça barata, todos se tornaram cristãos, e o cristianismo acaba se secularizando, e assim aboliu o conflito entre a vida cristã de discipulado para a minha vida secular. Aí voltamos lá no início, quando ele difere a graça barata da graça preciosa. A graça barata é aquela que não me custa nada e eu acabo debaixo dela, tendo um certo aval para pecar, porque eu já sei que eu vou ser perdoado, e isso não faz com que eu seja diferente no mundo. E como ele falou, tem cristãos que acham que até ser diferente, que até mesmo abdicar-se de algo vai ser escândalo para a graça, porque Deus me ama, Deus já me perdoou, eu já tenho essa graça. E tem uma citação aqui que eu queria ler. Embora em determinados momentos eu me distancie do mundo secular e até me dirija à igreja a fim de assegurar o perdão dos pecados, eu estou dispensada do discipulado de Cristo por meio dessa graça barata. E aqui eu visualizei muito o momento que a gente vive hoje nas igrejas, né? A pessoa ela tem uma vida de segunda a sábado, sem nenhum sacrifício por Cristo, não abre mão de nada, vive uma vida como uma pessoa comum, como muitos a gente sabe que bebem, vão em baladas, não há diferença nenhuma. Eu sou evangélica porque Deus me ama, Ele quer o meu bem, Ele quer que eu seja feliz, mas eu sei que eu preciso do perdão dEle, então domingo à noite eu vou na igreja, mas na segunda-feira eu volto a ter a vida secular, normalmente igual a uma pessoa que não segue a Cristo. Então, em resumo, a graça como premissa inicial é uma graça barata, e aquela graça como um resultado divino dada por Cristo é a graça preciosa. E somente aquele que abre mão da vida secular, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que deixa o pecado, aquele que se abdica de tudo para viver o discipulado de Jesus, aí sim, esse pode dizer que é justificado pela graça. Amém?